Vamos dar continuidade no nosso estudo hoje, ainda no capítulo 18, hoje com o tópico A Porta Estreita. O subtítulo é A Porta Estreita, tópico 3, 4 e 5. Vamos fazer a nossa abertura e hoje a Alicinha vai fazer o favor de ler para a gente, que a Carol está com problema na internet dela, e aí a gente faz os nossos comentários. Então, vamos acalmando o nosso pensamento, levando o nosso coração ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, damos início aos nossos estudos de hoje, de coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Alicinha, nos dê o prazer da sua leitura, por favor. Prazer é todo meu. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença. Recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosos, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de provas e expiações, Deus estaria condenando voluntariamente a perdição. A maior parte de suas criaturas, suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que viver no mundo de expiações como a Terra?
Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Obrigado, Alicinha. Gratidão a você. Lembrem que Jesus falava por parábolas. Então, a porta estreita é mais difícil de passar que a porta larga. A porta estreita tem que ficar de ladinho, colher a barriga, né? Dá mais trabalho. A porta larga, passa quem quiser, a hora que quiser, quantos quiser. O que ele quis dizer, com muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Lembra do encontro passado, do jantar de núpcias, que ele convidou todo mundo. Os caras não quiseram ir, não quiseram ir, até que foi o povo mais humilde, mais disposto, né? Muitos serão chamados porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, já sabe, não tem como negar, que qualquer tipo de mudança dói. Qualquer tipo de desenvolvimento dá trabalho. Ir pela porta estreita significa sair da zona de conforto. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas é como chamam, como dizem. Qual é a minha zona de conforto? Eu estou sofrendo tanto, tudo me dói, tudo é difícil. Eu não estou na zona de conforto, não? Vamos ver. Eu me proponho a fazer academia para melhorar a minha saúde. E aí amanhece uma segunda-feira fria, chuvosa, eu digo, vou deixar para a semana que vem. Muito bem. Além da semana que vem poder não chegar, poder não ter a semana que vem, eu adio para a semana que vem, e depois para outra, e para outra, para outra. Até o dia que eu digo, quer saber? Cheio de caneta aí, cara, de remédio. Eu vou tomar remédio, vou tomar caneta, vou emagrecer e pronto, acabou. Melhora a saúde. E eu tomo remédio, injeto as canetas, emagreço. Mas tudo que é químico que eu ponho para dentro do meu organismo natural tem um efeito, um contra-efeito, tem um efeito. Como é que o médico fala, meu Deus do céu? Tem Colateral. um efeito colateral. Tem um efeito colateral. Alguma coisa vai acontecer, porque eu vou me entupir de remédio, eu vou me entupir de estética, eu vou me entupir de injeção e eu vou adoecer. Quando eu adoecer, eu vou ao médico e o médico fala o que para mim? Você precisa fazer exercícios físicos. Então, é um ciclo, gente. Pela dor ou por amor, a gente vai ter que passar pela porta estreita. No livro Libertação, André Luiz nos ilumina com uma lenda egípcia do peixinho vermelho.
É mais ou menos a analogia da caverna de Platão, mas eu gosto mais do peixinho vermelho, então eu vou contar do peixinho vermelho. E Emmanuel diz o seguinte: era uma vez um peixinho vermelho que vivia num aquário ou num lago artificial, bem grande, num palácio. E ele era alimentado pelas pessoas de fora do palácio. Ele era, a água era temperatura da água era controlada. Ele tinha os vegetais, tinha os outros peixes que ele convivia. Mas aquele peixinho começou a pensar. Ele começou a falar: todos os outros peixes morrerem, eu vou ficar sozinho? Será que não tem nada além desse lugar que eu vivo? Porque eu já vi tudo aqui. Se esses meus peixes que estão comigo aqui morrerem, será que vem outros? Da onde vêm esses peixes? Porque ele nunca tinha visto nenhum peixe nascer no aquário. Se alguém parar de me dar comida lá fora, será que eu acho comida aqui? E ele começou a se questionar. Aonde ele estava, ele comentava com todos os outros peixes diziam: Isso é bobo, sossega aí o rabo, fica quieto, está comendo, está com água quentinha aqui, está com plantinha, tem amigo. Vá atrás disso, não. Não se mexe, não. Não se coça, não. Mas ele não se dava por vencido. E ele viu que nesse aquário tinha uma tela por onde entrava um fluxo de água. E ele falou: Eu vou passar por essa tela, vou nadar contra a correnteza e vou descobrir de onde vem essa água. E foi dolorido, porque ele teve que emagrecer, ele teve que aprender a nadar contra a correnteza, sendo que onde ele estava não tinha correnteza. Então ele teve que nadar muito forte, nadar para um lado e para o outro muito. Mas ele foi resiliente. Ele continuou, ele batalhou e ele passou, apesar do medo, ele passou pelo vão da tela, nadou contra a correnteza e desembocou no oceano. E ele viu a vastidão da verdade que existia além do lugar onde ele habitava. Ele viu que haviam outros milhões de peixes fora aqueles que ele conhecia. Ele viu que peixes nascem de forma natural, ele nunca tinha visto um peixe nascer. E ele viu que os peixes do oceano eram muito mais sábios do que os peixes do aquário. E que a alimentação no oceano era infinita, quando no aquário era finita aquilo que eles alimentavam ele. Onde é a nossa zona de conforto hoje no nosso relacionamento? O relacionamento não é bom. Ah, é chato, ela é chata, eu não quero, não tô afim. Nossa, toda hora é briga, tá sempre de mau humor, não quer nhanhar. Eu posso acabar. Eu posso recomeçar um outro relacionamento. Começar um outro relacionamento. Aí a minha cabeça vai para o futuro. Começar um outro relacionamento, eu vou ter que me acostumar com todos os hábitos, as manias, os costumes do meu outro par, da outra pessoa. Eu vou ter que conhecer a família inteira dele. Eu vou ter que viajar com ele, conhecer os amigos dele, um por um. Ah, não, é muito trabalho. Eu vou ficar com esse que eu tô mesmo, com essa que eu tô mesmo, porque dá para levar. Onde é a nossa zona de conforto na nossa relação social? Eu conheço uma pessoa que pensa diferente de mim e toda vez que eu a encontro, eu a confronto, eu tento convencê-la da minha verdade e ela da verdade dela, nos agredimos.
e ninguém chega a lugar nenhum. Em casa eu digo, dia que eu encontrar essa pessoa de novo, não vou julgar, vou aceitar o que ela tem para falar, vou absorver e encerro o assunto. Eu encontro a pessoa, o confronto se repete. Eu vou lá, você está louco, que não é nada disso, a verdade é essa, e briga de novo. Onde está a minha zona de conforto no meu emprego? O meu ambiente de trabalho é tóxico, me faz mal. Eu posso mudar de emprego. Mas para mudar de emprego, eu vou ter que mandar currículo, vou ter que fazer entrevista, passar por todo o processo admissional, que saco. Ou vou ter que estudar muito para prestar um concurso, ou vou ter que tentar ir para o empreendedorismo, para a iniciativa privada. Ah, quer saber? Esse meu emprego aqui é ruim, mas pelo menos eu ganho razoavelmente bem, não tem horário, trabalho de segunda a sexta, tenho dor de cabeça, vou ficar. E a gente não muda, nunca. Diante de uma situação que nos incomoda, nós temos três opções. A primeira é mudar. Eu mudo. A segunda é ficar e me adaptar. E a segunda é ficar e suportar. Exemplo, eu estou num lugar onde as pessoas usam droga. Eu posso não concordar com aquilo e me mudar. Dizer, não, isso não faz parte da minha filosofia de vida. E eu estou indo embora. Problema resolvido. Eu posso ficar e me adaptar. Lembrando que me adaptar é fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque está legal. Eu experimento lá o negocinho, falo, nossa, até que não é tão ruim assim, até que é legal, até que é bacana. E me adapto ao modo de vida daquelas pessoas. Ou eu posso ficar, não me adaptar, suportar e tolerar. Quando eu fico, suporto e tolero, eu adoeço. Quando eu adoeço, a minha chance de morrer é muito grande. Ficar, tolerar e aceitar não é uma opção. Ficar e me adaptar pode ser uma opção, se aquilo com que eu me adaptar não me violentar. Se aquilo com que eu me adaptar provar que eu não gostava daquilo por um preconceito, por exemplo. Uma música que eu não podia ouvir, mas quando eu prestei atenção eu vi que era boa. Eu me adapto a ouvir essa música. Não me agride, mas se me agride, me adaptar também não é uma opção. Qual a opção que eu tenho? Me mudar. Mas mudar dá trabalho. Mudar dói. Qual é a minha zona de conforto espiritual? Eu prefiro entregar para que a igreja diga para mim o que é certo e o que é errado. Eu prefiro que o padre pense por mim, para eu não ter que pensar. Eu prefiro ser dominado pela igreja do que ser o peixinho vermelho e ir em busca do oceano. Estou vivendo bem aqui no meu aquário. Apesar da minha verdade ser curta e pequena,
Eu não quero saber a verdade grande. Eu fico na porta larga, ao invés de buscar a porta estreita. Porque para mim tá bom. Eu me submeto à igreja da mesma forma que eu me submeto àquilo que me incomoda. A minha capacidade de viver fica a critério da igreja. De pensar, a critério da igreja. De contestar, nem pensar. Porque é castigo, porque é pecado e Deus castiga. E essa busca espiritual é longa, longa, dolorosa, porque a gente vai ficar sozinho. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque a gente sente uma liberdade no coração. A alma parece sair do corpo e fala obrigado. Então, para mim, valeu muito a pena. E eu acho que para todos vai valer. Eu conheço pessoas que também hoje veem e valeu muito a pena. De qualquer forma, qualquer situação que eu admita que os outros resolvam, que os outros pensem, que os outros ajam, eu não estou vivendo minha vida. Eu estou vivendo a vida do outro. Então, para que viver? Para que estar aqui? Se eu não estou evoluindo, se eu não estou aprendendo. É isso, meu povo. A nossa mensagem de hoje. Vamos encerrar aqui e depois a gente abre espaço para debater. Vamos elevando de novo o nosso pensamento ao Cristo, acalmando o nosso coração e dizendo, irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os espíritos amigos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos por nos orientar, nos instruir, nos direcionar, nos proteger, nos ensinar, aos espíritos de luz, pelo tempo que disponibilizam, e pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedam a divina bênção do passe, nessa transfusão mágica, divina de energia, e que cada participante da reunião visualize à sua frente um ser de luz que projeta o topo da sua cabeça uma luz branca perolada. Essa luz toma todo o nosso corpo até os nossos pés. Envolve todos os nossos órgãos. E de tão forte passa a pulsar para fora dos limites do nosso corpo. Se unindo com essa entidade, formando uma só fonte de luz. Que se projeta para os nossos familiares, para os nossos pets, para nossas casas, para os nossos locais de trabalho, para os nossos carros, para as nossas motos, para todo o nosso meio de locomoção, para os nossos amigos, para os nossos inimigos e para todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E nessa troca de energia, nós te pedimos, em nome de Maria Sônia Santos Carmo, Senhor. Souza, Maria Souza Santos Carmo. E dizemos: obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, direciona o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós instrumento da tua palavra, que assim seja. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus
sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.